E aí, pessoas? Como é que vocês estão? Certinho? Finalmente chegou os meus xodós dos últimos tempos, Vampire Crawlers. É um Vampire Survivors, só que versão de cartinha. A dinâmica é bem diferente. Caralho, é! E assim, eu não vou mentir, eu já joguei um pouquinho. Assim que lançou, eu joguei, passei, sei lá, papo de 5, 6 horas jogando. Ou mais. Não olhei na Steam. Para poder entender de fato como é que funciona, para não ficar um vídeo muito inocente sobre como funciona e também para não ficar muito longo sobre os erros e como não jogar, né, esse jogo. Então, continuando aqui. Aqui é onde está o vilarejo, tá? Você tem um vilarejo, você começa nesse vilarejo aqui. E aí vão ter as fases. À medida que você passa a primeira dificuldade, que é a primeira parte, você abre um próximo estágio. Isso aqui não se baseia no formato da fase. Por exemplo, fase modelo 1, fase da biblioteca, estágio 1, estágio 2, estágio 3. Isso aqui é o nível da dificuldade. Então, 1 mais fácil. 3 até então, pra mim, que já entendi um pouco mais o jogo, ele está considerado ok. Porque 1 e 2, você consegue jogar. Se você entender a premissa do jogo, você consegue jogar. Então, eu fiz a primeira fase da Floresta Insana pela ordem. Fiz a primeira da floresta, a primeira da biblioteca. Aí tentei fazer a mini ponte e não consegui. Tanto é que, olha, as proezas, que no caso são as relíquias, eu não fiz. Aí eu voltei, fiz a 2 e fiz a 2. Fiz a 2, depois fiz a 3. Eu acho que a sequência que eu fiz foi a seguinte: floresta, biblioteca, ponte, biblioteca, floresta. Aí da floresta eu consegui fazer ela, as 3 fases. E aí eu refiz aqui a biblioteca na primeira fase para poder abrir conquistas, né? Porque assim como Survivors, ele tem um sistema de conquistas. E que se você fizer determinadas coisas, você ganha ou libera certas armas e bonificações. E aí voltando para a vila, a gente tem o aprimoramento, que é o básico. E os aprimoramentos são esses por enquanto. Mas eu pretendo resetar para colocar só força e dinheiro, porque força nesse jogo é essencial, é crucial para que você comece já pelo menos os 2 primeiros andares sem o menor esforço no que se refere a montar a ordem das cartas e como utilizar elas. Porque uma coisa que acontece muito quando a gente começa a jogar esse jogo é que a gente só quer saber de jogar logo as cartas. Depois é que a gente começa a entender qual a sequência e a importância de jogar uma sequência que não dê dano imediato, mas que na próxima você consiga compensar o atraso, causando um dano significativo ou até mesmo acabando com aquela onda de inimigos que acontece. Então aqui, cadê? Eu vou devolver os aprimoramentos e eu já vou começar. E eu já coloco no dinheiro. Não consigo colocar mais no dinheiro. Eu posso colocar na vida? Posso. Posso segurar? Posso também. Mas eu acho que por enquanto eu vou deixar do jeito que tá aqui. Eu vou segurar esse dinheiro, porque eu preciso realmente aumentar o valor da ganância, que é o quanto você ganha de moeda. Porque ao contrário do Survivor, você ganha pouca moeda de início, muito pouca. E é chato, viu? Porque você não consegue fazer uma mina de ouro aqui. Não de cara. Aí tem os aprimoramentos. Tem os desbloqueáveis, que é o que você faz ao longo do jogo. Pode ver que eu já desbloqueei 74, 143. Literalmente a metade. E acredite, não demorou muito para poder abrir a metade desses desbloqueáveis não. Porque realmente você jogando e entendendo o jogo, numa rodada só você libera 10, 12 desbloqueáveis. Pelo menos nas primeiras você faz isso. Aqui as configurações do jogo. A taverna, que é onde você encontra os personagens. Eu já tenho por volta de 9 personagens. Tá? Todos esses personagens aqui, com exceção da Punhala, todos esses você desbloqueia fazendo alguma missão. A Punhala, até então, onde eu tô, é a única que você tem que achar o caixão no mapa para poder liberar. E cada personagem desse tem um atributo diferente.
cada um deles. Não é igual ao Survivor no sentido de que o personagem com uma pequena passiva e uma arma diferente. Não, a passiva aqui do personagem, ele conta bem mais do que a arma, já que as armas são cíclicas. Você não escolhe como vai jogar com qual arma. Por exemplo, se eu jogar com o Antônio, eu não começo com chicote. Assim, com o chicote propriamente dito, eu vou ter a arma base, mas ela não é o dano máximo, ela não vai ser o maior dano. Eu posso começar com o Antônio e terminar usando a arma da Pasqualina, que é a esfera voadora que causa dano massivo. Então, assim, eles vão vir com o mesmo processo survival de uma proposta de arma. É diferente de vir com a arma em si. Mas eles vêm com a proposta de arma e uma passiva para cada atributo de carta. E como assim atributo de carta? Vou explicar na gameplay, tá? Só aguarda um pouquinho. Aí tem onde tá a taverna. A arcana é quando você libera algumas missões que você abre a arcana. A arcana nada mais é do que o tarô do Survivors. Mesmo esquema. Só que até agora são 12 cartas. E a única que, por enquanto, compensa, se você não entender o jogo ainda, até você pegar a manha de como jogar, como atacar, a importância dos aprimoramentos, comece sempre com a arcana da medicina experimental, porque qualquer galinha que você encontrar, ela vai salvar sua vida. Porque cura aqui é escasso. Não é igual o Survivors que você roda um mapa infinito até achar um pedestal que possa lhe fornecer uma galinha. Aqui não, aqui é uma sala fixa com castiçais fixos com a probabilidade de vir ou não a galinha. Então assim, não conte com essa sorte comparado com o Survivors que não tem. Aqui você tem que administrar muito bem seu HP e seu deck para que você não precise ficar dependente disso toda hora. E tem outras cartas aqui, como por exemplo, carregar até 5 de mana, que o jogo se baseia em mana, tá? Cada carta vai ter seu valor e é deduzido o valor de mana que você tem, sempre. Aí aqui é o mapa mundo de onde a gente veio. Relíquias, que é onde mostra as relíquias que a gente conseguiu. Até agora eu consegui 6. Não tenho mais nenhuma até então. Pronto, para você abrir a cartomante o arcana, você tem que achar essa relíquia no mapa. Achou essa relíquia no mapa? Pronto. É você, quando voltar para o vilarejo, você vai ter acesso aos arcanas. E como é que funciona o jogo? Pode reparar que em nenhum desses você tem acesso a cartas, você tem acesso à construção de build. Até o momento em que eu estou fazendo esse vídeo, eu não tenho acesso nenhum à construção de build, construção de carta, ou chamado deck builder, né? Onde a gente escolhe qual carta começar, como começar e tal. Não tenho acesso. Pode ser que eu venha ter depois, mas agora não tem. E as cartas se dividem em cores. Eu vou tentar mostrar através da taverna aqui com o personagem. Vamos lá. Antônio. Reparem bem a descrição de Antônio embaixo. Adicione 3 de armadura quando a carta Antônio for jogada. Aumente o dano em 10% quando uma carta vermelha é jogada. Como assim? Os personagens não são fixos. Você é como se fosse uma espécie de avatar e que você leva a carta do personagem. Por exemplo, hoje, se eu for jogar essa partida agora com a Arca, eu vou ter no meu deck a carta dela. Eu não vou ter a carta de todos, porque existe um evento no mapa em que você pode comprar com esse gold aqui um desses personagens para poder complementar sua build. Então você começa com apenas uma única carta do seu personagem. Você está levando. E uma pequena composição de cartas. Mas só isso. Tá? Então existe, por exemplo, a carta vermelha, que são as cartas das armas. Então tem o chicote, a água benta, o raio, o cajado mágico, o alho. Então todas as armas em si são cartas vermelhas, porque elas promovem dano. A gente tem também a carta amarela. A carta amarela seria como se fosse os substatus. Por exemplo, tá vendo aqui que do lado esquerdo tem o poder e a ganância? Pronto. Você pode encontrar cartas do espinafre, que é a amarela. Você pode encontrar a carta da ganância, que é a amarela.
e você aumenta esses substatus dentro do mapa. Se eu entrar no mapa agora, eu já vou entrar com mais 130% de dano, de poder de dano, e mais 75% de ganância. Isso aqui vão ser status fixos, que eu vou entrar já na dungeon. E eu posso aumentar esses status, especialmente o ganância, com cartas da máscara, onde essas cartas vão ter o nome Destruição. Toda carta que tiver o nome Destruição, ela automaticamente sai do seu deck assim que você usa. Ela não sai do seu deck nessa batalha e na próxima ela está de volta. Não, você usou, ela foi destruída. A carta Poder já é o contrário. Elas geralmente não aparecem com o nome, com o tipo Destruição. Por quê? Porque elas escalam ao longo daquela luta. Então, se eu entrar numa luta agora com 130% de dano e terminar a luta com 150, quando eu encontrar a próxima luta, eu vou voltar até ter 130. Por quê? Senão o jogo ia ficar quebrado. Ia ficar inviável jogar. Não ia ter necessidade de você formar uma build. Porque imagina, se eu começo com 130, que é o máximo que eu coloquei, aí eu vou em 3 batalhas, em cada uma eu consigo mais 25%. Nas próximas 3 batalhas eu vou ter mais 75%. Somando com 130 eu vou estar a 205%. Pronto. Eu não vou precisar montar uma build muito elaborada, porque o dano vai estar literalmente quase que triplicado. E eu não vou ter trabalho neuronal de formular uma build ou de formular uma sequência de cartas em que eu consiga maximizar meu dano, porque qualquer carta vai dar um dano. Então esse aspecto aqui, o poder, ele é cíclico, ele não é status permanente. Você começou uma batalha, teve o buff, quando terminar o buff é eliminado e você fica com o status fixo que você colocou nos aprimoramentos, tá? Mana, até agora, veja que eu tô faltando aqui 2, 4, 6, 8, 9 complementos. Até agora, em nenhum desses me promove mana. Então, provavelmente, algum desses aqui pode fornecer mana ou não. Mana é tudo aquilo que você precisa dentro de uma build. Sim, vai ter builds em que você vai usar o famosinho livro vermelho do Survivors, que é aquele livro que é o meta do jogo, né? Sempre foi meta aquele livro. E aqui ele também é uma carta. Só que ele é de outra cor. Aí voltando para as cartas e para as cores, eu falei primeiro da carta vermelha, que são os ataques. Falei da carta amarela, que são os substatus. E aí a gente vai para a carta, cadê a carta azul? Carta azul geralmente são mais cartas defensivas. Por exemplo, o escudo. O escudo não, a armadura. A armadura ela sempre vai estar sendo cíclica. Por exemplo, com exceção, claro, daqui. Se eu colocar a armadura aqui, meu personagem começa sempre com 1 de armadura. E por que 1 de armadura? Porque quando você começa a luta, você vai ver um menu que vocês vão ver nos próximos vídeos. Um menu onde vai estar no canto esquerdo, vai estar um coração com um valor. Por exemplo, 50-50, que é a minha vida. No caso aqui que eu tô 55. Então eu vou estar com 55 de vida máxima. E do lado dele vai aparecer um desenho de uma armadura. É ali onde fica aplicado a minha defesa. Por exemplo, eu vou tentar explicar de maneira mais sucinta ainda. Um inimigo ele vai atacar na rodada dele e ele tem 5 de dano. Se eu pegar uma armadura de 4 de proteção, vai aparecer a armadura com o número 4 do lado do meu coração. E no final da minha rodada, quando o inimigo atacar, ele vai deduzir os 4 de armadura e os 4 de ataque. E o único ataque que sobrar vai causar o dano na minha vida. Então ele não vai deduzir, por exemplo, a cada um de escudo é metade de 1 ponto de vida. Não. Ele deduz todo o escudo e a diferença ele abate na vida. Então se eu tiver 8 de escudo e o inimigo tiver 10 de ataque, ele vai tirar os 8 de escudo, vai tirar os 8 de ataque e os 2 ataques que sobrar vai bater na minha vida.
Geralmente, cartas azuis são mais cartas defensivas. É um substrato mais defensivo. Carta amarela é um substrato mais situacional. Dinheiro, poder, maldição, projéteis, a quantidade de projéteis, a área. Então, são substratos situacionais. Cartas roxas geralmente são cartas onde, pelo menos até onde eu tô seguindo no jogo, é mais para carta de mana. Por exemplo, uma carta que dá mana é o livro vermelho, aquele livro que acelera o cooldown no Vampire Survivors. Aqui ele concede mana. E uma build precisa sempre ter esse livro, ou os livros, né? Porque vai ter uma versão um pouco mais melhorada, que eu não sei agora de cabeça o nome dela, mas ela promove bem mais mana. Se uma promove 1, ela promove 2. E se você jogar ela em sequência, ela promove o dobro. Então, se eu jogar uma carta 0 de valor 0 e o livro vermelho for de valor 1, quando eu jogar a 0, a 1 vai estar escalonada para dar o dobro do valor dela. Então, se ela oferecer 1 de mana, quando ela estiver upada, ela vai oferecer 2. E assim por diante. Então, carta roxa, até onde eu sei, elas são focadas em aumento de mana para manutenção do jogo, para você conseguir estender suas sequências e melhorar e estender seu dano também, para você começar a fazer o que eu chamava e ainda chamo no Vampire Survivor de quebrar a build. Eu acho que são só essas cartas. Ah, lembrei. Tem uma carta também, uma carta cinza, e tem umas gravuras atrás nela. Essas cartas são cartas altamente descartáveis, mas também são chamadas de cartas coringa. Por exemplo, uma carta que promove uma carta coringa que tem no jogo é a carta do dinheirinho, daquele saquinho de dinheiro que tem no Survivors. Pronto, você consegue jogar essa carta e ela pode ser qualquer valor. E ela aplica o efeito que ela promove e sempre vai ser destruída. Praticamente todas as cartas cinzas têm o substrato dela destruição, ou seja, você jogou ela, terminou a jogada, ela é destruída do seu deck. Você precisa arrumar outra ao longo do mapa, pelos castiçais, para poder, ou baús, para poder compor sua build e assim aumentar o valor da sequência. Um exemplo dela ser carta coringa é, por exemplo, eu tenho uma carta de valor 0, uma carta de valor 1 e uma carta de valor 3. Se eu tiver mana o suficiente, né, porque pela lógica, 0 eu não gasto nada, 1 e 3. Eu teria que ter no mínimo 4 de mana. No mínimo. Desconsiderando que eu não tenho a carta de nível 2 para poder fazer a sequência. Então, uma vez que eu tenha, por exemplo, uma carta do trevo, uma carta do saquinho de dinheiro, aí eu teria que jogar a carta de valor 0 para upar a carta de valor 1, para jogar o Coringa para substituir o 2, para poder jogar a carta de nível 3 upada. Esse jogo ele escalona se você jogar as cartas em sequência, com base no valor de consumo delas. Se eu jogar a carta 0, na próxima se eu jogar a carta 1, ela vai ter um efeito upado. Se eu jogar a carta 2, depois da 1, a carta 2 vai ter um nível upado. Mas sempre dependente de mana. Porque mana é o que faz rodar o jogo. E é a mana que faz você organizar uma sequência duradoura para que você sempre mantenha um ciclo de dano e buff constante, tá? Eu vou mostrar agora uma pequena gameplay com Antônio, tá? Porque eu vou tentar fazer esses vídeos aqui na ordem em que os personagens são apresentados. Por isso que eu joguei um pouco mais para frente e depois comecei a gravar esse vídeo feito eu tô começando agora, para poder ter margem para poder gravar e à medida que eu gravo eu consigo liberando outras coisas para não ficar com o vídeo preso ou com o jogo preso no desempenho, para não perder a sequência. Porque se eu for aqui, por exemplo, aqui embaixo, é porque agora não tá rolando mais, não tô entendendo, amigo. Mas antes, quando eu rolava abaixo aqui, tem 5 fileiras dessas. Então tem no mínimo 25 personagens. No mínimo. Até onde eu acompanhei esses tablados aqui, que cada tablado tem 5. Então vamos uma partida com o Antônio aqui. E eu vou mostrar só o conceito, tá? Esse vídeo vai ser mais conceito.
sobre como funciona o jogo. E aí o próximo vídeo eu já começo a fazer uma gameplay mais avançada em locais que eu ainda falta fazer, por exemplo, a ala oeste. E ainda tem uma terceira parte aqui, que é a última parte desse estágio, para daqui vir para Mini Ponte. Para que ainda tem outras fases que eu também não sei quais são, mas eu pretendo descobrir. Então vou fazer uma mini gameplay aqui na área 1, só para mostrar como é que funciona. É um sistema de exploração de caverna lá no conceito de Shin Megami Tensei 1, os primeiros personas, para quem acompanha. E aí, reparou, ó, quebrei o castiçal, o pedestal, pode vir a galinha, que está aqui marcada aqui embaixo como desenho da galinha, ou pode vir dinheiro. Vai depender da situação. Você encontra esses castiçais no mapa através desses pontos aqui, ó. Tá aqui no minimapa embaixo. Você vai achar uma relíquia que informa você que agora você consegue ver esses pedestais no mapa, tá? As caveiras normais são os inimigos e a caveira com chifre é sempre o boss da área. Interrogações, geralmente isso são várias coisas. Pode ser uma máquina de venda que você sacrifica uma carta e você transforma ela, o sacrifício da carta que você sacrificou em um status permanente, por exemplo. Se eu tiver a carta de espinafre, eu posso sacrificar ela e acrescentar no valor fixo aqui. Enquanto eu estiver na rodada toda, ela se torna um valor fixo. Eu posso achar baús. E esses baús me pedem sacrifício de 2 cartas de tipo específicos. Por exemplo, uma carta vermelha e uma carta azul. Ou 2 vermelhas ou 2 azuis, depende. E tem um gnomo. Quando você encontrar o gnomo, vai aparecer um botão aqui de jogar. E você vai clicar o máximo possível para jogar todas as cartas nele para poder lhe dar XP. Porque XP você só ganha aqui quando você mata os bichos, tá? Então vamos lá. Veja, 2 de mana. Eu tenho 5 cartas no meu deck. São essas 5. Como eu disse, só tem uma carta do personagem. 2 cartas que definem a arma dele. O espinafre, como eu disse. E a armadura. A barra de vida. E o mapa. Ele é dividido em 4 partes. Então se você ver direitinho, eu estou no mapa 1. E eu me movimento no estilo controle tanque. Achou o inimigo, ele funciona da seguinte forma. Vai aparecer as cartas aqui. E aqui, quando aparecer sempre esse número com essa espada, significa que quando você termina a rodada, se eu terminar de jogar essas cartas aqui agora, eles vão atacar. Se eu não atacar nada, eles vão bater 5. Então eles vão deduzir 5 da minha vida, tá? Como eu tô com escalonamento de dano alto, né, porque eu fiz o aprimoramento, com uma carta só, eu mato todo mundo. E aí você pode ver que eu ganho XP. E quando eu ganho XP, acontece a mesma coisa que no Survivors. Ele vai me oferecer opções de armas. Que no caso aqui, opções de cartas. A runa traçante aqui, ela funciona como uma arma de dano fixo e ao mesmo tempo RNG. Como assim? Ela está dizendo que vai causar 15 de dano. Mas se ela ricochetear durante a tela, ela pode continuar dando esse dano. Ou seja, se ela matar 3 e entrar mais 3, ela pode matar 3 e desses outros próximos 3 que entrarem, ela pode matar os outros 3 ou matar um só. Depende, vai muito RNG. Bíblia do Rei, mesma coisa. E causa um status chamado empurrão. Empurrão nada mais é que quando o inimigo está com aquelas espadas prontas para atacar, se eu usar a Bíblia do Rei, ela tem uma chance de empurrar os inimigos para trás, fazendo com que eles precisem vir para frente de novo para poder declarar o ataque, tá? Desarmar é o mesmo conceito do empurrão, só que ao invés de jogar para trás, ele simplesmente só anula a jogada. E aí, ó, eu vou seguindo, chego na interrogação, tem esse bloco aqui. Tudo que for brilhoso dentro do mapa, você tende a avançar para cima, para poder quebrar ou interagir e conseguir algo. Aí aqui, como eu tô com chicote, eu pego coração vazio. Por quê? Porque essa esfera vermelha é a esfera da fusão. Sempre que você aparecer numa esfera vermelha dessa e tiver as 2 cartas, como por exemplo, eu acabei de pegar. Se eu tivesse aquela estátua agora, com um coração vazio e o chicote, aquela estátua já poderia me oferecer a evolução do chicote sangrento. Tá? Então, sempre preste atenção nisso. As fusões que acontecem no Survivors também acontecem aqui. Mas só que em locais específicos. Eles não vão lhe dar a fusão agora. Por exemplo, se eu tenho esses 2 agora,
eu não posso jogar as duas cartas e automaticamente elas vão se fundir, feito Yu-Gi-Oh! Para virar o chicote. Não é assim que funciona. Então aqui, ó, um exemplo, eu vou jogar a carta do Antônio. Eu jogando a carta do Antônio, eu vou causar 10% a mais de dano, sempre com a carta vermelha jogada. E eu tenho uma quantidade X de vezes que esse efeito acontece. Aí eu jogo o Antônio, o efeito dele vem pra cá, ó. E durante as 5 próximas cartas que eu jogar, de preferência as 5 vermelhas, se eu jogar esse chicote agora, ele vai causar um dano 10% maior. Se eu não tivesse jogado Antônio, ele ia dar um pouquinho menor, mas ainda assim ia matar esses inimigos. Por conta do meu status de poder aqui alto. E por último, mas não menos importante, a mana, como eu disse. Repare que sempre que eu uso uma carta 0, não tenho dedução nenhuma. Sempre que eu uso uma carta 1, tem dedução na mana. E como vocês podem ver aqui, ó, se eu jogar a armadura, vai aparecer uma armadura do lado do valor do sangue, onde eu disse a você que ia aparecer. Então se eu fizer isso aqui, por exemplo, joguei a armadura. Então veja que o número 1 começou a brilhar. E aqui o valor dobrou. Então sempre que você joga uma sequência com base no custo, você dobra o valor. Automaticamente, se eu jogar o espinafre, isso aqui não tende a dobrar para 80, tá? Não viaja nesses pontos. Aí, vou mostrar para vocês, ó. Aumentar o dano. Aí, aumentou para 40? Não, aumentou para 22. Por quê? Porque a arma aqui, ó, tava 100, foi para 120. Porque aqui eu joguei bufado. A carta por si só é 10%. Como eu joguei a armadura 0, a próxima que foi a 1, ela dobra o valor. Então passou a ser 20% que entrou aqui do lado. E aqui, tá vendo que parou o buff? Se parou o buff é porque ela não escala com a mesma numeração. Eu não posso jogar 0, 1, 1, 2. Tem que ser sequência pura. Então 0, 1, 2, 1, 2, 3. Nunca pode ser mesmo repetindo o mesmo número porque não funciona. E aqui, ó, repare, o 5. Os morcegos estão para atacar. Se eu cancelar essa rodada, se eu não atacar eles, eles vão atacar. Mas lembra que eu botei a carta armadura, que dá 2 de shield? Tá aqui o 2 de shield. Então vai acontecer o seguinte, vai tirar os 2 de shield e 2 daqui. Sobra 3. Os próximos 3 pontos vão deduzir aqui do sangue de vida. Aí eu finalizo. E aí eu fico com 57 de vida e perco meu shield, tá? Aí eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Se eu tentar fazer a fusão, que não adianta, ó, porque se eu jogar a carta chicote, eu já vou matar os inimigos. Mas mesmo que eu jogue o coração e jogue o chicote, não há fusão. Não é Yu-Gi-Oh! Não é esse esquema aqui. A ideia desse jogo não é fazer com que isso seja um Forbidden Memories de Yu-Gi-Oh! De Play 1, porque não vai ser, tá? Esse é o esquema do jogo. É você andar pelo mapa, observar os objetos ao redor que podem ser ou não consumíveis. Aqui atrás, ó. Tá vendo a tocha? Aí você fica sempre de frente para objetos que podem ser destrutíveis e avança. Avançou, você pega dinheiro, pega galinha e assim por diante, tá? Esse é o esquema do jogo. Esse é o grosso da forma de se jogar o jogo. E aí você vai avançando através dos andares, como aqui embaixo está escrito 1/4. Então, para eu terminar essa fase por completo, eu tenho que passar por 4 andares. E esses andares, sempre que eu matar os inimigos, vão me dando XP, que vão me dando mais cartas. Quanto mais alto for meu XP, mais fortes passam a ser as cartas também, para que eu possa criar combinações e essas combinações consigam causar ainda mais dano, tá certo? Esse é o vídeo, essa é a build. Não tem mistério jogar isso aqui. E vai ser muito fácil para entender esse jogo, tá? A game over aqui, encerrou meu rendimento. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse pequeno vídeo introdutório. A ideia é que ele seja um vídeo relativamente pequeno, mas que os próximos vídeos talvez sejam um pouco grandes. Eu espero não fazer em papo de 1 hora, porque querendo ou não, não vai ser tão explicativo os próximos vídeos, porque uma vez que eu já expliquei a maioria do conceito do que é o jogo e toda a proposta que ele tem até onde eu estou jogando,
ele não deve mudar mais do que isso, tá? Tudo que eu falei aqui, eu acho que ele se concretiza e se mantém. Não acho que não vai ter nenhuma mudança absurda e nem absoluta na gameplay de maneira geral, não. Porque, como eu disse, é um jogo de deck builder, é um jogo de montar cartas. Você monta a sequência vai elaborando o dano escalonado, tá? Então, o vídeo é esse. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, deixa um like, compartilha e curte também essa porra, porque ajuda eu a ter um canal relevante para brincar com os meus amiguinhos, porque eles gostam de achar que essa ideia de youtuber vai funcionar. E se der certo, funciona. Se não der certo, vira passatempo, como sempre está sendo, tá bom? Um beijo, valeu, falou, tchau. E é isso aí, jogador. Para mais vídeos como esse, não perde a chance. Segue o que tá aí no canal na tela para vocês, beleza? Valeu, falou!